Monte Cristo é um dos clássicos mais famosos, isso todo mundo já sabe, mas hoje eu vim falar um pouco sobre tudo que eu não gostei nesse livro e que infelizmente tem muitas coisas que me desagradam nessa história. Oiê, aqui é a Lily. Primeiramente, esse livro é divulgado como maravilhoso, como o livro que todo mundo precisa ler, o livro que te faz de fato ser um leitor, que o Dumas, que é o autor do livro, passa uma mensagem única sobre moral, recomeço e até mesmo renascimento dos personagens. E sobre esse ponto de moral eu concordo bastante, porém eu não acho esse livro nem um pouco incrível como as pessoas costumam vender ele por aí. Antes de eu falar sobre os pontos que me incomodaram, eu vou só apresentar 4 personagens pra vocês. Pelo meu ponto de vista, esses 4 personagens são muito importantes pra você saber do que de fato se trata esse livro. O principal é o Dantes e mais pra frente ele se auto-intitula como Conde de Monte Cristo. Ele é um rapaz que acabou de ser nomeado como capitão do navio ali em que ele trabalhava e ele é traído, enganado e jogado na cadeia para apodrecer, e isso aconteceu pelas mãos das pessoas que ele achava que eram suas amigas. Tem também a Mercedes, que era noiva do Dantes, e ela estava perdidamente apaixonada por ele e completamente pronta para casar o mais rápido possível. O Danglars, ele era meio que contador aí desse navio que o Dantes foi nomeado capitão, e ele morria de inveja desse personagem principal. Tem também o Ferdinand, que ele é primo da Mercedes, mas ele é perdidamente apaixonado por ela e não suportava saber que ela iria se casar com um cara que não fosse ele. O Danglars e o Ferdinand armaram para fazer com que o Dantes parecesse ser bonapartista, e na época que esse livro se passa, ser bonapartista é considerado crime. As pessoas iam imediatamente para cadeia, muitas vezes nem perguntavam o que de fato elas tinham feito, você só era jogado na prisão. E logicamente o nosso principal vai preso sem julgamento nem nada. Ele passa 14 anos na prisão sem saber o porquê que tá ali, ainda mais porque que ele foi colocado na parte de pessoas mais perigosas que tinham nessa prisão. Tinha um outro prisioneiro ao lado da cela dele e esse prisioneiro cava um túnel que vai interligar as duas celas, e o Dantes e esse prisioneiro, que é o Abade, criam uma amizade. O Abade tá ali para ensinar para ele tudo o que precisa saber, filosofia, medicina, história, ética, moral, e ele diz pro Dantes que ele tem um tesouro muito grande enterrado na ilha de Monte Cristo, que ele precisa ir lá recuperar esse tesouro e ficar muito rico. Os dois estão planejando uma fuga dessa prisão, mas o Abade acaba morrendo e o Dantes consegue fugir por um meio que eu não vou dizer qual é, porque senão vai ser um grande spoiler aqui. Eu acho que não cabe eu contar como que o Dantes foge. Ele vai até Monte Cristo, acha esse tal desse tesouro, fica podre de rico. E é aí que a história de vingança dele vai começar. Ele vai atrás de todas as pessoas que são culpadas dele estar preso. E é exatamente nesse ponto que eu começo a odiar esse livro. Vamos lá! Como meio de aprendizado para as pessoas que estudam letras, tipo algum movimento do romancismo, ou estuda história, filosofia, sociologia ou algo nesse sentido, esse livro é bem interessante, é muito legal de ler para fins estudiosos. Eu não tô aqui para dizer que ninguém pode gostar dele como forma de entretenimento, tá? E nem que a pessoa que gostou é doida ou leu errado, coisas desse tipo. Mas para dizer os motivos que eu não consigo comprar a ideia desse novelão ser vendido como um dos melhores livros que existem. Porque sim, o Conde de Monte Cristo é um grandíssimo de um novelão. É válido falar que primeiramente esse livro era publicado em formato de folhetins, isso era super comum na França da época. Primeiramente os autores publicavam capítulo por capítulo em jornais, e se ficasse muito famoso, esses capítulos eram reunidos e publicados em formato de livro. Ninguém publicava basicamente um romance direto. Você tinha que fazer fama nesses jornais para as pessoas quererem ler o teu livro e para alguém realmente publicar e imprimir a sua história. O Alexandre Dumas, que é o autor do livro, começa a receber por linha, e é por esse motivo que nós temos muitas coisas necessárias no livro dele. Se quanto mais ele escreve, mais ele ganha, por que não encher um pouquinho de linguiça ali no meio da história? Como, por exemplo, contar desnecessariamente toda a vida de um personagem que praticamente ninguém se importa com ele. E esse capítulo da vida desse personagem tem mais de 1 hora de leitura, se eu não me engano dá mais ou menos 1h30 ali de e-book, porque eu li esse livro pelo e-book. Se a vida passada desse personagem fosse minimamente importante para a história, tudo bem, mas não é. Dava pra falar dele muito rápido se o autor fizesse realmente questão de que ele estivesse lá. Mas é sério, se tirar esse personagem totalmente da trama, não faz diferença nenhuma. Mais um motivo, tem vários diálogos completamente desnecessários nesse livro, como por exemplo, um personagem fala bom dia, aí o outro, bom dia, aí quebra a linha, tudo bem? Quebra a linha de novo, tudo, e você? Quer beber alguma coisa? O outro personagem responde sim. E nisso fica um monte de linha quebrada completamente desnecessária,
por uns diálogos besta que não faz diferença nenhuma na história, porque se ele recebe por linha e não por palavra, por que não botar um monte de diálogo aleatório só pra ter um pouquinho mais de conversa e ele ganhar mais dinheiro? Eu não vou dizer que o autor fez errado, porque eu acho que ele foi bem esperto em meio que dobrar o sistema ali. Ele vai receber mais, ninguém disse que tem que ser bom. As pessoas estão lendo e estão gostando. Vamos botar um monte de coisa aleatória aqui, porque vai todo mundo gostar e vai todo mundo ler. Tem uma coisa que eu não entendo, e aqui não é sobre o livro, são sobre as pessoas que divulgam bastante essa história. Elas dizem que O Conde de Monte Cristo é um livro completamente difícil de ser entendido, que é um livro muito complexo, e eu não acho que isso não seja nem um pouco de verdade. A única dificuldade que teria nessa história seria a variação de nomes de personagens, porque volta e meia eles ficam mudando de nome ali, alguém em casa pega o nome do marido, pai e filho tem o mesmo nome, esse tipo de coisa. Se a pessoa tiver ali a sua anotação, ou então que ela pegar na internet, acabou completamente a dificuldade da trama. E mesmo assim você só começa a se perder, porque é tanto personagem inútil que quando falta falar de quem de fato importa, você fica na dúvida de quem é quem. Se tirar esse mundaréu de nome pra cada personagem e esse mundaréu de personagem também, o Conde é até bem fácil de ser entendido, na verdade. O Dumas, ele não tem uma escrita truncada e nem floreada demais. Não é aquele tipo de clássico que você precisa de um dicionário para consultar a cada 5 palavras que você tá lendo. Não, é bem simples, para falar a verdade, o tipo de escrita que ele tem. Uma coisa que realmente mesmo me incomodou nessa história é o seguinte: não tem novela? Novela mesmo, tipo televisiva, novela das 9 da Globo, que fica 99% da história fazendo uma enrolação, onde acontece um monte de coisa aleatória e chega no último capítulo, no último dia da novela, quer explicar tudo de forma corrida, quer fazer com que tudo se resolva no último minuto e muitas vezes deixa vários furos na trama. É exatamente assim que esse livro é. Entenda que eu não quero ofender ninguém que gostou da história, eu só tô dizendo o que é o livro. Se você gosta ou você não gosta, não deixa de ter furos na história e muito menos não deixa de ter um monte de personagem desnecessário. Você pode amar o livro. Eu mesmo tenho vários livros que eu amo e que eu sei que eles não são tão perfeitos assim, então não se sinta ofendido. O meu objetivo não é ofender ninguém, é simplesmente dizer o que eu vi e o que eu acho dessa história e que eu acho que ele não merece, e aqui eu vou realmente falar que eu acho que ele não merece todo o palco que todo mundo dá pra ele. O personagem Dantes, que agora tem o nome de Conde de Monte Cristo, né, que ele mudou de nome, ele fica mudando de novo e de novo, assumindo nomes diferentes, roupas diferentes e até mesmo novas personalidades para manipular as pessoas da sociedade de Paris e conseguir de fato executar o seu plano de vingança, porque é sobre isso que essa história fala. Simplesmente um homem que ele foi traído e que ele vai fazer das tripas coração e gastar todo o dinheiro que ele conseguiu ali pra fazer a vingança dele e acabar com a vida de todo mundo. Nessas partes em que ele fica mudando de personalidade ou várias pessoas ele mudam de nome, tem até uma contextualização excessiva dos personagens, tá? De alguns enredos. Porém, o final do romance tem furos sim. Tem muitos furos, como por exemplo, uma personagem que eu não vou falar o nome se envenena pra fingir sua morte, tipo Julieta do Shakespeare, né, que toma um veneno ali pra simular que morreu. Essa mesma personagem, ela é velada, tá, tem o velório dela, ela está dentro do caixão e ela é enterrada e jogam terra em cima do caixão dela. Só que corta umas 2, 3 páginas depois e a mulher aparece numa ilha com seu amor do lado e em nenhum momento diz como o veneno funciona, como ela sobreviveu, se ela tinha sido enterrada, como que ela saiu de dentro do caixão sem ninguém ver. Não era pra ela ter morrido sufocada com um monte de terra em cima dela? E esse é um exemplo de furo que eu vou dar. Tem vários outros, mas esse aqui é o único que eu acho que eu consigo falar sem dar grandes spoilers. E por falar em spoiler, nessa parte vai ter algum sim. Se você não quiser ouvir, pula pra minutagem que vai estar aparecendo aqui na tela e eu também vou deixar marcado aqui na barra do YouTube pra você pular o spoiler. No fim de tudo, no último capítulo mesmo, o Conde acaba com a vida da Mercedes, que era sua noiva quando ele era jovem. É a mulher que ele dizia que amava demais. Todo o tempo que ele estava preso, ele só ficava pensando, meu Deus, como tá a Mercedes? A gente ia se casar, será que ela tá sofrendo por mim? De certa forma, o Conde destruiu a família dela e por sua culpa e pela sua vingança, o marido da Mercedes se matou porque ele não aguentava suportar a vergonha de ter que encarar a sociedade, porque ele sabia assim que ele tinha feito muita merda e que ninguém iria perdoar a merda que ele fez. O marido da Mercedes era o Ferdinand, tá? Caso você não lembra, era o primo lá que amava ela. Ela casou com o Ferdinand, eles tiveram um filho e o Ferdinand se matou porque ele não estava aguentando o reggae. Basicamente é isso. O Conde era podre de rico, ele poderia ter dado, sei lá, uma merreca que seria pra ele, seria muito dinheiro pra Mercedes. Mas não, ele abandona ela sozinha. Eles têm meio que um diálogo ali no finalzinho do livro.
nada, não deu nem um centavo pra menina, e ele volta pra ilha de Monte Cristo, e no finalzinho mesmo, tipo, na última página do capítulo, ele sobe no navio com a menina que ele chamava de filha, porque ele arrumou a menina ali pra ajudar no plano de vingança dele, mas no fim das contas ele chamava essa menina de filha. E daí ele sobe no navio dizendo que agora ele teria a oportunidade de ter uma nova vida, com uma nova mulher, e essa nova vida tinha a menina que ele chamava de filha há 2 páginas atrás, literalmente há 2 páginas atrás. Achei bizarro sim, eu já não estava curtindo a jornada dessa história, e o final foi ainda mais decepcionante pra mim. Eu não engoli-o. Fiz toda a minha vingança, algo que não mudaria em nada na minha vida. Destruí a vida de uma mulher que eu dizia que amava mais que tudo na vida. Larguei ela na miséria e sem ninguém, porque até o filho tinha ido se alistar para conseguir dinheiro. Daí eu vou reconstruir a minha vida com a novinha que eu chamo de filha. Gente, desculpa, se você amou esse livro, tudo bem, você tem o direito de amar. Mas eu não engoli essa parte dele simplesmente e viver com uma menina. Não é diferença de idade, é sentimento. Se ele tinha o sentimento de pai para filha, como é que ele... Ai... Vamos mudar de assunto. Fim dos spoilers agora. Se a pessoa amou esse livro e ignorou todos os furos que eu estou falando, mas o autor não precisa explicar tudo, tem muitas coisas subentendidas. Eu concordaria com esse argumento desde que ele não tivesse escrito muitas e muitas e muitas páginas e diálogos apenas para encher linguiça de certa forma. E no final do livro ele é gigantesco e ainda tem coisas que eu preciso adivinhar. E olha, se você me mastiga coisas desnecessárias, eu não tenho que adivinhar nada no final dessa história. Você tem que me dar a história completa. Esse é o meu ponto de vista, é o que eu penso sobre uma história tão extensa que tem furos. Pra mim não faz o menor sentido. Eu entendo quem ama e eu também entendo a importância histórica que esse livro tem, que por sinal não é mérito unicamente do Dumas, tá? Essa parte. Ele tinha a ajuda de um professor de história para contextualização ali do livro dele. E pelo que eu entendi, o Dumas vinha com a ideia. Esse historiador pesquisava as coisas históricas do ambiente que o Dumas queria botar nesse romance e os dois escreviam a história. Mas esse romance levava apenas o nome do Dumas. Pelo que eu fiquei sabendo, teve até um processo aí desse professor, mas no fim das contas ele não ganhou nada. E isso também foi aquilo que eu disse, que para estudo, tanto de história quanto de romancismo, esse livro é válido sim, mas pelo menos eu não consigo gostar dele como forma de entretenimento, tá? Ele é um livro que não me agrada a trama em si. Um homem agindo como vingador e punindo as pessoas de seus pecados, pouco me importa. Muita gente faz paralelo desse livro com o cristianismo, já que o principal saiu da cadeia com 33 anos e depois disso ele meio que ressuscitou pra sua vingança e ele acha que ele é sei lá, ele vai punir todo mundo, ele vai julgar as pessoas. Ter referências cristãs era muito comum no século XIX e também vários séculos antes. Envolver o cristianismo nas obras não era de nada inovador, nada revolucionário. E no meu ponto de vista não tem nada de especial um personagem ser comparado a textos bíblicos, já que era o esperado da época, era o que tinha em toda a história, basicamente. Acho o Dumas esperto em vários pontos, principalmente porque ele conseguiu manter o leitor engajado na publicação dos seus folhetins, dando vários ganchos de um capítulo pro outro e desenvolvendo os personagens de uma forma bem detalhada, mas eu não consigo dizer que esse livro é bom, porque eu não achei bom. Sabe aquele livro que você lê e fala, nossa, não teve um trabalho editorial aqui, ninguém auxiliou o autor e disse que ele precisava tirar alguns capítulos ou explicar outras coisas melhor? Essa é a sensação que eu tenho nesse livro, porque é exatamente isso. Você pegou um folhetim do jornal, juntou e publicou no livro. Não teve o processo de retirada de capítulos ou de explicar algo melhor. Volto a reforçar, muitas pessoas podem gostar e elas têm o direito de gostar desse livro, tá? Você pode amar e tudo mais. Cada um tem uma experiência e um gosto pessoal. Mas sério, você que amou esse livro, você não acha que tem várias barrigas pela história? Você não acha que tem coisas a mais ou coisas desnecessárias? Porque foi o que eu falei, o livro não precisa ser perfeito para você amar. Ou não é porque você ama que você não pode ver defeito em nada. É até um pouco cego você amar algo desse jeito. Eu acho que precisa ter um pouco de critério do que, é ruim isso aqui, mas num todo eu gosto mesmo assim. Conde de Monte Cristo tem o seu lugar, ele teve seu espaço na literatura, ele foi muito importante, acaba sendo importante até hoje, mas como forma de entretenimento eu não diria que é um bom livro para isso. Eu pelo menos não recomendaria para ninguém. E sobre a fase final do livro ali, que todo mundo gosta de falar, eu até tatuei, eu acho muito especial, que é esperar e ter esperança. Sinceridade, esperar o quê? O Conde não esperou merda nenhuma, ele simplesmente acabou com a vida de todo mundo, ele foi atrás da vingança dele, passando por cima de quem ele quisesse. Ele simplesmente pegava uma pessoa que era escrava, comprava essa pessoa, ele se desfazia de uma pessoa ou de outra, porque aí ninguém prestaria atenção naquele personagem, para tudo
só pra ele concluir a vingança dele. Então não sei o que o Conde ficou esperando, porque ele não esperou nada. Ele envolveu todos os pauzinhos pra fazer todo mundo se odiar e muitas pessoas até se matarem antes do livro acabar. Agora, sobre ter esperança, beleza, eu acho bem válido as pessoas terem esperança, mas esperar pra mim não é nem condizente com a história em si. Esse livro valeu a minha experiência de ter lido. Hoje eu posso falar, eu li o Conde de Monte Cristo, eu venci esse calhamaço, é um livro que eu queria muito ler há vários tempos, pela representatividade histórica que ele tem, pela importância na literatura também, mas eu não pretendo ler ele nunca mais na minha vida, a menos que seja para, sei lá, fins de faculdade. Eu preciso ler esse livro para alguma faculdade, aí beleza, mas ler por gosto pessoal, ler porque eu quero, não, só se for obrigação mesmo. Se você assistiu até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal, me conta aqui nos comentários o que você achou desse livro, caso você já tenha lido o Conde, ou também se você tem interesse em ler. Eu espero verdadeiramente não ter ofendido ninguém, não foi meu objetivo, eu não tô aqui pra falar que você tem um gosto ruim ou gosto bom, cada um gosta do que quer. Mas eu também acho que eu precisava vir detalhar um pouco mais o porquê que eu não gostei nem um pouco dessa história. E caso eu não tenha dito, porque eu acho que eu não falei isso durante o vídeo, eu dei 1 estrela pro Conde porque eles são divididos em 5 partes, né, dependendo da edição. E eu só gostei da primeira parte, que é quando ele tava preso. A partir do momento que ele saiu da cadeia, o livro acabou pra mim. Obrigada por ter assistido. Se você quiser fazer parte de um clube de leitura, eu tenho um aqui do canal. É só se inscrever pelo formulário que tá aqui na descrição que eu te adiciono no grupo. Beijo e até o próximo vídeo.